Olá pessoal, começando um novo O Cidadão Médio, aqui num 2022. Feliz ano novo a todo mundo que está assistindo. Eu quero desejar um ano maravilhoso. Eu sei que vai ser um ano de grandes desafios e de grandes verdades e que temos que lutar. Não vamos deixar de lutar, então vamos começar de uma maneira animada para sustentar esse ano que vai ser do balacobaco, né? Balacobaco, esse ano promete. Então vamos lá, vamos para a vinheta e já vamos começar o programa com o Maxwell e o Josimar. Estamos de volta, então vamos começar lá. Eu quero que se apresente para o pessoal novamente, porque vocês já são os queridinhos do programa que já participaram bastante. Então, muito bem, boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, né? Se você vai ver esse programa depois. Estamos aqui no Cidadão Médio mais uma vez, começando 2022, né? Esse ano promete, com certeza. Estamos aqui mais uma vez, hoje um pouco mais uniformizados, né? Estamos aqui com a camisa do movimento. Eu, Maxwell Freitas, né? Sou coordenador regional do Movimento Conservador. E do meu lado está o Josimar aqui, coordenador municipal de São José do Rio Preto. Depois ele vai se apresentar mais um pouquinho. Mas hoje a gente vai falar de algumas coisas, né? Estamos trazendo aí um evento agora em janeiro. Vamos falar com mais detalhes sobre o evento que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto mesmo, do Movimento Conservador. Mas é isso, vou passar a bola agora para o meu companheiro aqui, Josimar. Quase duplo aqui. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui nesse canal. Canal renomado, já conhecido da cidade aqui, que já vem ganhando um destaque grande. Meu nome é Josimar, já estive uma vez aqui participando desse programa. Então, agradeço a oportunidade, Derek. Agradecer meu amigo Max, coordenador regional do movimento. Estou coordenador municipal aqui em São José do Rio Preto. E muito obrigado aí pela oportunidade. O que vai ser o movimento? Como o evento, o congresso? Tivemos alguns congressos, né, ali perto do ABC Paulista, do movimento, né, nos núcleos ali nas cidades. E agora, em 2022, vai iniciar também, começando em São José do Rio Preto. Interior. Rio Preto vai ser o primeiro. Bem legal. Então, prestígio bastante, né, para a cidade, para a região. Então, dia 15 agora, né, de janeiro, vamos ter o Congresso Regional do Movimento Conservador, né? E aí teremos as presenças ilustres do Douglas Garcia, que é o deputado estadual, que é vice-presidente do movimento, né? Tem a presença do Dr. Alessandro de Loyola, o infectologista, né, que está aí em vários programas, participando de bastante debate, né, com a questão do passaporte sanitário e a questão dessa pandemia, né? Ele, com bastante propriedade, sabe falar sobre o assunto, vai estar com a gente aí. E o Paulo Enéas, que é do Crítica Nacional, né, um portal de jornalismo bem conceituado, né? Descendente ali do Enéas? Ou... Acho que é só o nome mesmo, é só o nome. E ele vai estar aqui com a gente também, ele tem acompanhado o movimento e é um cara que faz boas críticas aí do lado da direita, né? Vai vir para somar. Então, começa dia 15 de janeiro, a gente vai estar aqui, vai ser numa tarde, né? Então, quem já quiser procurar, a gente tem a página do movimento, tem o Instagram, tá lá o link para fazer a inscrição, né? Eu vou passar o link aqui, ó. Perfeito, a gente põe um link aí, e aí você faz a inscrição é apenas R$15, né? E já dá o direito de participar. A gente vai ter também sorteio lá no dia, né? Vamos sortear livros e tal. Então vai ser bem bacana, vai ser bem legal e vai fazer bem para nossa região, né? Divulgar ideias novas, ideias de liberdade, ideias de conservadorismo, valores, né? Princípios que a gente precisa tanto nesse ano. Vamos participar disso. Não adianta ficar só falando de política com um amiguinho ali no bar, só reclamando e não botar na prática. Ou só no Twitter, né? Só Facebook só ali. Ficar xingando na internet. Não adianta. Tem que trazer para o mundo real. E se você é de direita, aprenda o que é ser de direita. O que é ser conservador. Como que um conservador, alguém de direita, não pode ser conivente com isso? Sim. Porque a gente ficar quieto, nós seremos coniventes com o Estado tirar nosso poder de ir e vir, nosso direito natural. Essa forcinha de vontade, R$15 não é caro, não. Barato, vale né? Para um evento desse porte, né? Com o Alessandro de Loyola e outros convidados, né? A gente vai para aprender, né? A gente vai para ouvir coisas novas ali, levar pessoas que às vezes a gente gostaria que ouvisse alguma coisa nova, né? Porque às vezes a gente também
sabe um pouco, mas tem alguém que... essa pessoa, assim, seria bom ela ouvir alguma coisa, né? E você tá ali fisicamente, você trocar ideias com outras pessoas, ali respirar um novo ar, né? É muito bacana para isso, né? Você tá em um ambiente, talvez, que você possa aprender mais, ou um ambiente que você se sente melhor, porque as ideias ali são bem-vindas, né? Você consegue... Porque hoje, né? Se você for para a escola, se você for para a faculdade, se for... falar de algumas coisas de liberdade, apenas questionar algumas coisas, você já é maltratado, né? Ou você não é bem visto e tal. Vivemos num mundo onde a ciência não pode ser debatida. Não pode ser questionada, né? Então, não só isso, mas outras ideias também, né? São ideias aí. E talvez participar desse... Talvez não, com certeza. Participar deste evento, né? Vai ajudar isso, né? Você vai aprender, vai poder argumentar sobre algumas coisas. A gente vai ter uma parte lá de debate, né? Ali, legal. Uma simulação de debate sobre alguns assuntos específicos. É bem legal. Seja um conservador ativo na sociedade. Aprenda, não fique dependendo somente dos outros. Atue. Uma coisa que eu fico realmente triste... Às vezes me dá um desânimo, a gente tem que reerguer, porque eu fui em basicamente todos os movimentos de rua, todas as manifestações. E eu não vi o povo que eu estava defendendo lá. Aí você chega uma hora, pra quê? Se nem eles estão aqui. Então vamos nos reerguer e vamos ficar ativos na sociedade, pessoal. Vamos lutar até o fim, porque o fim pode estar próximo. Poxa, depois dessa... Bem complicado. Não vai lutar por muito tempo, talvez. Nossa, O interessante é que assim, Rio Preto, a gente... Estivemos em São Paulo no final do ano agora, né? Sim. E já tínhamos aí noção que Rio Preto poderia ser a primeira cidade a ter esse encontro, né? Então já tínhamos isso aí já mais ou menos em mente. E lá tivemos a confirmação. E diante disso tivemos aí... Estamos tendo, né, pouco tempo aí para poder divulgar, Sim. Mas sabemos que Rio Preto é uma cidade muito conservadora. Rio Preto tem aí muitos conservadores, estão meio escondidos aí, mas o canal já é uma oportunidade para a gente estar divulgando aí também, chamando o pessoal para estar participando. Assim como o Maxwell falou, a gente, neste momento, é o momento de a gente se unir. A gente encontrar novas pessoas. O Congresso ele serve para isso também, né? Tem muitas pessoas que às vezes não conhecem o movimento conservador, é um movimento que vem ganhando muito espaço em todo o estado, em todo o Brasil. Então, assim, é uma oportunidade bacana para conhecer pessoas novas, para ter a oportunidade aí de ter um contato ali com o presidente do movimento conservador, Edson Salomão, com o deputado conservador, né? Que hoje temos aí o Douglas Garcia, ter essa oportunidade de ver uma palestra ali com o Alessandro Loyola, com o Paulo Enéas. Então, assim, é uma oportunidade única. Fomos privilegiados em poder conseguir aí ser contemplados com esse congresso, né? Então, Exatamente. é uma oportunidade para o cidadão riopretense, para a região também. Temos aí Mirassol, temos Badibacite, temos Tanabi, enfim. Várias cidades que rodeiam São José do Rio Preto é a oportunidade do conservador participar de um baita de um congresso. Perfeito. Ó, você, conservador aqui da região, em vez de ficar reclamando, nunca tem nada aqui, nunca tem nada, incentive, vamos. A gente, ó, eu me coloco também. Nós somos muito bunda mole. O problema do conservador brasileiro é que é muito bunda mole, deixa, vai. Mas você sabe que uma das características de um conservador é aquela preguiça, aquele comodismo? A gente é muito cômodo. Porque faz parte do... Você quer conservar ali a família, a tranquilidade e tudo mais. Você quer, assim, ficar naquilo, né? E realmente, isso até assim, é podemos dizer um defeito, né, do conservador, Sim. mas faz parte dele. Por quê? Porque ele quer ficar sossegado na dele, né? Não quer ficar intervindo na vida dos outros e tudo mais. Mas às vezes, como você está falando, né? Às vezes a gente precisa fazer uma atuação maior, melhor, principalmente na época de hoje, principalmente nesse ano, 2022, Sim. né? Tipo, tem que cutucar às vezes a onça com a vara curta e a gente tá assim, até sem a vara já. Tem que cutucar com a mão, né? É exatamente. Então eu gosto de fazer essa autocrítica pra gente, porque a única maneira de nós melhorarmos é fazer uma crítica, uma autocrítica. Que eu sinto uma invejinha ali, coloca do cidadão do Texas ali. Algum político faz alguma cagada, já sai uns 30, 40 negros ali no Congresso Estadual com um fuzil na mão. Então... Temos que lutar por nossa liberdade. Não com fuzil na mão, né? Aqui não dá, né? Então, aqui não dá. Quem dere. Mas vamos, pessoal. Deixa de ser bunda mole e venha fazer parte de verdade.
Vamos lutar por nossa liberdade. É isso e aí. encaixando isso, o tema lá vai ser... Vão ter alguns temas, né, sobre, como você falou, conservadorismo, né, mas a liberdade, né, que a gente está vendo, está sendo tomada, né, agora especificamente pela questão da saúde, né, parte sanitária, alguma coisa nesse sentido, vai ser tratado esse tema, né, de como alguns aspectos podem ser utilizados para tirar a liberdade do povo, né, de uma maneira totalitária, né, intervindo ali na questão em certos direitos naturais, como a gente vê, e até constitucionais, né, falando da Constituição, né. Então, o ponto principal, se a gente puder assim, falar qual que é o tema que vai nortear, podemos dizer que pode ser liberdade, sim. Vai pegar o tema central ali, vai ser o passaporte sanitário. Passaporte sanitário. Né? O Alessandro de Loyola, o doutor Alessandro de Loyola, ele é o tema que ele domina muito bem, né? Não só a questão do passaporte em si, mas tudo que tá... Todo o desdobramento, né, dessa pandemia e das atitudes, né, de certos governos e... enfim, todas as medidas, né, científicas ou não, enfim, ele que tem mais propriedade para falar disso, ele vai falar como elas podem ali limitar toda a nossa liberdade, né, ou realmente tirar. Você ser desclassificado como um cidadão, né? Falando de cidadão médio, você ser desclassificado como cidadão se você não aderir, né? Certas medidas ali que obrigatoriamente, compulsoriamente, né? Colocando a palavra tiranicamente, está sendo colocada sobre você e sobre a nação, né? Sobre a cidade, enfim. A gente está vendo aí coisas assim... que você, né? Gente falando que pode perder aqui, né? Não vamos falar o nome, mas... retirar os filhos se os pais não concordarem com a vacinação, né? A gente... E aqui o questionamento não é nem científico não, mas pera, né? Até onde isso vai? Quem deve ter esse poder? Exato, a gente tá falando de poder, né? Então, assim, não é questão de pessoal ou questão científica, né? Mas peraí, até onde a gente vai deixar isso ir? Até onde isso pode realmente... Tem que ter esse debate. Esse poder vai acabar depois que acabar a pandemia? Ele vai sumir assim? E a gente vai deixar de ser o cidadão médio para ser o servidão médio, né? O servo médio. Então, pessoal, estão escrachando na nossa cara que a gente vai precisar de ter um RGzinho ali para entrar nos lugares, um documento. Não, agora é digital, né? Então, daqui a pouco vai implantar na gente. Ó, você passa aí, ó. Você não pode fugir, não. Vamos saber se você foi vacinado ou não. Se você foi lobotomizado, quem sabe. Então, tá na sua cara. Vamos participar, vamos ajudar a direita, os conservadores. E o bom que assim, a questão desse quarteto inicial que nós temos aí hoje no Congresso, né? Tendo aí o Edson, o Douglas, o Loyola e o Enéas, né? O Paulo Enéas. Você pega ali um representante de um movimento conservador, né? O nome por si já fala, né? O movimento conservador. Sim. Tendo aí o seu presidente representando. Passando com qual que é as ações do movimento. Você tendo um parlamentar conservador também falando quais as ações que ele está tomando, né? Diante de um governo, de um governador que vem fazendo... É um tirano, vamos dizer assim, porque agora saiu também o decreto dele que fala com relação à obrigatoriedade dos servidores públicos, né? Então você tem todo um complemento ali, um médico, você tem um jornalista, então assim, esse evento ele promete. Fora que tem os seguidores do movimento. Sim. É uma oportunidade única. Assim como a esquerda ganhou muito poder, não podemos deixar de lembrar que nós nascemos, porque não existíamos basicamente como pessoas públicas, como uma opinião pública. Sim, sim. Éramos extintos. Pegando aqui o gancho aqui do que o Josimar falou, né? Pensando no decreto que foi exposto, né? Para quem não sabe, né? O Dória, né? O governador... No exercício do seu poder, fez um decreto para que todos os servidores estaduais, né, que sejam servidores ali, públicos, estaduais, eles sejam obrigados a tomar vacina, né? E aqueles que não, então, serão, né, mandados embora, né? Falando no linguajar, assim, né? Toda e qualquer coisa que é discutido nisso, você já percebeu que nunca entrou sobre... Assim, essa questão é uma questão muito polêmica, tanto é que é uma das questões da reavaliação administrativa Paulo Guedes tentou e tudo mais. Então, é um assunto tabu. De repente, passou numa maneira assim... né, perfeita, sem ninguém falar muita coisa, que você pode ser exonerado.
você pode ser exonerado. Depende do quê? De uma medida que você não foi obrigado. E eu pensando aqui, né? A gente pode pensar aqui, tá, por que não, então, fazer um decreto limitando que religião você pode ser para ser servidor público? Você pode ter. Sim. Né? Então, isso aqui é só pra gente estar discutindo, não é questão científica, o pessoal já fica na neura, né? Eu negociar nisso, não é isso, mas... Pera, o que realmente está acontecendo? Vou tentar dar um gancho, talvez, para as pessoas entenderem mais. Às vezes, o Estado, o líder, faz uns decretos, umas leis, que, esse certo público que é contra mim tem tal atitude na sociedade. Vamos tornar essa atitude ilegal para não ter ninguém dele sendo um servidor. Exato. Você exclui toda uma casta ali por conta de uma simples lei que não foi aprovada de jeito democrático. E aí você privilegia aqueles que seguem exatamente, né? Então, é bem complicado. E assim, é o que você falou um pouco atrás, né? Até onde isso vai, né? E isso é o mais, assim, é o ponto que a gente tem que mais se alarmar, né? Até onde vai isso aí? O poder, como você falou, né? O poder até onde vai? Lá no livro Espírito das Leis, lá, o Leviatã. Até onde vai o Leviatã? Que é o monstro, né? Foi denominado, que é o Estado, né? Até que ponto esse monstro cresce? Até que ponto esse poder cresce? Uma coisa que eu vejo, o Estado tá meio que se purificando daqueles que luta contra eles mesmos. Que tá no meio dele. Ele está excluindo com certas leis as pessoas que estão dentro do Estado que são contra eles, entendeu? Sim. Faz sentido. Sim. Faz sentido. Exatamente. Expelindo aqueles que podem ali dar algum trabalho se tiver dentro ali da máquina, né? Aí nós estamos pontuando dessa forma e frisando que se fala muito do negacionismo, né? Nós não estamos falando, nós estamos falando sobre a questão da liberdade, né? Sim. Então, assim, a gente vê hoje essa forma que o governo está tratando, né, os não vacinados. E aí é o que se pergunta, que a população que já foi vacinada, eu vejo muitos que já foram vacinados, se perguntando também, mas a que ponto que um não vacinado vai prejudicar um vacinado, né? Então, assim, a gente vê que realmente eles querem expelir aqueles que não são de acordo. Nossa liberdade, esquece, estão acabando com tudo, né? E a liberdade, ela é algo que a gente sabe, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Isso aí já é bem falado. Mas, e aí? Cadê os vigilantes, né? E aí, por exemplo, às vezes a gente confia em certos vigilantes, mas você falou lá no começo, né? Por exemplo, no Texas, né? Sim. Acontece alguma coisa, pessoal... Então, 2 problemas, né, no Brasil, assim, geral, né? É que, de alguma forma, um fenômeno histórico aí, através da política, né, embutiu no brasileiro a incapacidade de lutar por si próprio. E não só na questão dele perceber que ele pode lutar, mas os próprios mecanismos não ajudam. Você não tem um mecanismo de que você, cidadão médio, possa ali reverter alguma decisão Por exemplo, né, vamos falar aqui municipalmente, né? Que ferramenta você tem como cidadão, ou às vezes como, sei lá, um bairro, alguma coisa, de retornar alguma coisa ou vedar alguma coisa que o vereador fez, ou que o prefeito fez. Você não tem. Não tem. Nos Estados Unidos você tem muito mecanismo, né? Você pode recorrer ao Ministério Público. Tá, mas você vai recorrer a ele. E é ele que vai avaliar. Você recorre ao Estado contra o Estado. Exatamente. Perfeito. Você colocou perfeitamente. E fazendo, no caso, o que a esquerda está fazendo no poder, que é purificando cada vez mais o Estado, eu vou recorrer ao Estado que... Todos os servidores daquele Estado ainda faz parte dele. No caso, ideologicamente. Ou seja, cada vez mais puro e mais impossível da gente entrar com uma oposição. O puro que você diz é pura maldade, né? Tô falando de pureza puro, de maldade, que né? esteja só um ideal nele. Sim, entendeu? sim. Purificando no sentido assim de uma doutrina, um tipo de pensamento ali, né? Uma coisa só. Sim. E é interessante porque se a gente não se alertar, né? 2022 aí é um ano de eleição, a gente sabe. Então, muita coisa que acontece, a gente precisa despertar, né? Do que é mecanismo político, né? O que está sendo feito por causa da política. Então, assim, parece que a gente está aqui revivendo um pouco, parece que 2021, né? Tá crescendo os números, não sei o quê. O ponto-chave, assim, eu não queria entrar em detalhe exatamente, né? Das coisas científicas ou das coisas da pandemia, mas do despertar mesmo, assim, da nossa percepção, né? E da nossa, como você falou, atuação. Por isso chama movimento conservador, né? Movimento porque a gente precisa estar se movimentando, né?
E aqui, voltando aqui um pouco para trás, né? Os nossos pilares, né? Quer falar dos nossos pilares, Josimar, do movimento? Não, pode concluir já. Você já tá engajado, já tá embalado. Não, né? Porque é movimento conservador, e aí a gente tem os pilares, né? As atuações. Nós temos aí a atuação, né? Nós temos que atuar no sentido, assim, de ações, né? Comunitárias, ações solidárias, né? Ações sociais, que é um meio de você poder estar com a comunidade, né? Então, isso faz parte do movimento conservador. É uma coisa que, às vezes, ideologicamente, parece que pertence só a uma tendência de pensamento. E não é. Ajudar as pessoas é um ato de caridade e é cristão, né? Então, todo cristão, toda pessoa que valora a caridade, né? É uma maneira de ajudar. O movimento conservador tem isso como um pilar. Sim. O outro pilar são os encontros semanais, né? Os encontros onde a gente faz os estudos, onde a gente debate, aprende, né? Traz diversos temas, e não só político, né? O movimento conservador, ele é suprapartidário, lembrando disso, né? O que significa que ele está acima da política. Ele não está se preocupando só com a política. O movimento conservador, ele é muito mais cultural, se for ver, do que a política. Só que a política está dentro da cultura de um país, de uma nação, enfim, de um povo. Então, esse é o segundo pilar, esses encontros semanais. Para quê? Para ter debate, sinergia. Um adendo aqui, né? Todos os regimes totalitários que tiveram, né? Aí pegando os mais famosos, né? Hitler, né? No nazismo, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung ali, né? Com o comunismo, China e Rússia ali, enfim. O que ajudava as pessoas a continuarem firmes, a não se suicidarem, a não perderem o sentido, eram as livres associações, que eram os encontros. Então, encontro de livro, encontros, as pessoas se encontravam para ali, né? Enfim, respirar fora daquele totalitarismo, daquele pensamento, enfim, né? Tem um breve momento de liberdade. De liberdade ali com os amigos, né? Aquela confraternização. E esse é o propósito dos encontros, né? De você estar liberto do pouco da pressão do mundo, dessas ideias que às vezes oprimem a gente no sentido literal, porque o Estado, muita coisa, né? E também de ter a sinergia, essa livre associação, que é uma liberdade. Desfrutar dessa liberdade natural. E o terceiro pilar é ali o engajamento nas câmaras municipais, né? Sim. Nas assembleias, no caso também, né? As assembleias estaduais, né? Legislativas, as assembleias legislativas, porque essa atuação faz a gente estar dentro da política. E afinal de contas não tem como correr da política. Não tem. Porque qualquer coisa ali vai... o nome de uma rua vai influenciar alguma coisa, um asfalto trocado, enfim. A política, ela está constantemente, mesmo que você não queira. Como você falou, mesmo que você fique no sofá ali, tranquilo, assistindo... Ela vai vir até você. Só que agora, a gente está vendo... Bem, a gente teve esse despertar que cada vez ela está entrando mais dentro da nossa casa. Né? Ela tá dentro da nossa casa, de repente ela está dentro dos teus comportamentos, ela está dentro do teu pensamento, ela está dentro das tuas escolhas. Até onde vai a política, então? Começando o ano agora, eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho que ele disse para a direita realmente aprender. Não é somente pela eleição que temos o poder, que vamos ter nossa liberdade. Exatamente. Que no caso, como a esquerda tem o poder? Ela tem a eleição, ela tem o judiciário, ela tem o legislativo, ela tem os sindicatos, ela tem... As escolas, as faculdades. Escolas, tem os conselhos. E no caso, um grande exemplo de que atuar politicamente pela direita dentro dos meios legais dos conselhos do tal é o próprio do Conselho Tutelar, que o Josimar pegou, que está dando novos ares, atuando de uma maneira mais conservadora, no caso, né? Sim. Pegando esse gancho aí que você passou agora e o que o Max também falou, né? Você pega hoje nesses três pilares, né? A questão das câmaras municipais, das casas legislativas, né? Questões irrelevantes vão ser tratadas sempre, assim como o Max falou, da questão de rua. O movimento, ele vai tratar aquela ação política onde tem um projeto de lei polêmico ali que a população, às vezes, ela não se atenta. Inclusive, aí vem o segundo pilar, ou melhor, o pilar com relação aos debates, os debates ideológicos, culturais, enfim, a parte dos estudos que o movimento traz, é onde você vai entender um pouco desse contexto, do motivo que eles estão tentando implantar aquela lei, onde o movimento vai atuar de uma forma mais incisiva, vai contra aquele projeto de lei, ou vai propor alguma situação de promova ali a sociedade com uma lei que venha
ir de encontro aos interesses da população, né? E a questão das ações sociais, a gente sabe que é algo que todo mundo faz, né? Então, Sim. é algo que a gente precisa, a gente não pode. A gente sabe das vulnerabilidades, a gente sabe das dificuldades que muitas pessoas têm. Então, o movimento está para poder ajudar também. Aí, entrando nessa parte que você falou, a questão dos espaços, né? É onde os espaços que o movimento, que os conservadores precisam ocupar. Exatamente. Você pega ali os conselhos tutelar, onde tem ali uma autoridade que tem uma certa autoridade, o conselheiro, para poder fiscalizar também entidades, poder fiscalizar uma escola, poder fiscalizar, participar também do orçamento do município, para poder levar, inclusive, o que nós estávamos falando agora há pouco, né, com relação ao dinheiro público que é inserido na promoção da criança e do adolescente. Né? Então, assim, infelizmente, como nós estávamos falando, a questão do conselho tutelar, hoje o contingente é muito pequeno, por uma demanda muito alta, né? Então, a gente não tem perna para poder... a gente não usa... Eu posso falar que a gente não usa... A gente usa 30% hoje da nossa capacidade em Rio Preto, da autonomia que o conselheiro tem. Porque a gente fica mais impregnado ali, mais travado com questões burocráticas, com relatórios, com encaminhamentos, do que uma fiscalização. Então, assim... É importante a atuação de um conservador ali dentro, porque você trata situações da família, onde você trata questões de aborto, onde você trata atuações, onde você vê que o conservador ele vai prezar, vai preservar os vínculos familiares, onde ele vai preservar as questões de escola. Você pega ali a parte onde entra a sexualidade, onde entra a religião, onde entra a política. Quem que vai fiscalizar a escola? Quem que vai receber a denúncia? É o Conselho Tutelar, porque é o órgão de proteção, de defesa, a denúncia chega ali. Tanto da saúde, da educação, o Ministério Público encaminha denúncias também, que às vezes não é competência, tem que ser trabalhado primeiramente pelo Conselho ou pelos órgãos que o Conselho encaminha. Enfim, a importância dentro dos conservadores dessas entidades é muito importante. Então, o movimento hoje ele discute bastante essa questão de ganho de espaços, né? Você pega hoje vários segmentos aí hoje no meio público que precisam de um conservador ali dentro. Então, claro. A gente precisa ganhar esses espaços, né? Então, só dando uma complementada aí na... E aí, né, aqui usando da palavra mais gasta no Brasil, né, a democracia, né? Se há alguém contra isso, né? A pessoa é uma antidemocrática, né? Sim. Então, por exemplo, por que ter um conservador? Mas quem torceu o nariz contra isso, a pessoa está sendo antidemocrática. Sim. Porque não tem que ter pluralidade de ideias, né? Várias visões. Um conselho, por exemplo, né? A gente sabe que tipo de pessoas estão ali, no sentido de que ideias que elas defendem, né? E aí, quando um auto-intitulado, né? A pessoa se auto-intitulou conservador e é um escândalo. Sim. Né? É escandaloso. Como assim? Mas espera aí, não é a pluralidade das ideias? E qual que é o problema, né, nisso? Né? É como se fosse... Aí que a questão da criminalidade, né? Parece até um crime. Parece até um crime ser conservador. Eu fui perseguido. Assim, o ano passado, quando a gente acabou trabalhando mais um pouco as redes sociais, por conta também de um trabalho que o movimento vinha fazendo, muitos começaram a me perseguir. Nas redes sociais iam lá... A gente estava tratando de um assunto e eles questionavam o Conselho Tutelar. O conselho não é para você, você está aí, você tem que sair. O conselho não foi feito para você. A sua atuação não serve. Uma hora eu vou pegar os prints, eu vou expor essas fazer conversas. Um vídeo. Sim, porque assim... Esse é o chamado ódio do bem, né? É o ódio do bem. Não, para ele pode direcionar isso aí. Você entrava na página da pessoa, o pessoal muitos assistentes sociais, eles não sabem... A questão da democracia não existe. Ele não sabe respeitar a representatividade de uma pessoa que... Foi eleita. O Conselho Tutelar hoje é um cargo eletivo. Você passa por uma prova, você passa pelo psicológico, você é eleito. Então, assim, não existe democracia, né? Democracia é zero. A democracia é aquilo que eu quero, né? Essa é a democracia usada. Por isso que é uma palavra assim tão gasta e é um coringa, né? Cada um usa de uma maneira. República Democrática da Coreia do Norte, né? Do Congo, do Sudão. Congo, é tudo República Democrática. Tudo democrático, gente. Então, pegue isso que estamos falando. Vamos atuar de fato. Não tem como a gente ficar reclamando. A política está sempre uma bosta. E a gente não faz parte dela. É claro que os que vão tomar para eles a coisa e tornar uma bosta pra gente. Não adianta ficar só no blá blá blá, pessoal. Vamos atuar. Vamos para os eventos. No caso, vai ser dia 15 agora. Dia 15 de janeiro, isso agora. Dia 15 agora vai passar. Essa semana agora, na próxima, né? Na próxima semana já.
Vamos aprender a atuar, fazer a política de verdade, porque esse ano vai ser duro, vai ser difícil esse ano, e é o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos que está aí pela frente. E um detalhe também, né? É um ano assim, é um ano que vai passar muito rápido, porque nós temos aí as eleições, né? Temos também Copa do Mundo, né? Tem Copa do Mundo? Nossa, até nem lembrava que existia ainda. Tem Copa do Mundo, então Ixi, assim... Então esse ano promete. É um ano. E outra, a gente vem com essa nova pandemia aí. A nova pandemia. Vem a nova gripe, enfim, é um ano importante. Hoje, nós falando aqui, a gente questionando as situações aqui, o Derek falando e eu pensando, a gente precisa de repórteres, precisamos de apresentadores, precisamos de médicos, precisamos enfim, todos os segmentos, advogados, juízes. A gente precisa propagar mais o conservadorismo. Sim. Esses valores são tão caros, né? Então, assim, se a gente não tirar, vou usar o termo também, igual você está usando, se a gente não tirar a bunda do sofá e correr atrás, é um momento onde nós precisamos de representantes conservadores no Congresso, nas assembleias, no Senado, enfim. A questão política, a gente é um momento de se tratar a questão política, né? Mas essa guerra cultural, essa guerra onde nós estamos travando com relação às nossas liberdades, né? Enfim, a gente precisa, é o momento da gente se unir e trabalhar em prol dos nossos valores, né? Não podemos perder essa chance, porque até que enfim temos um movimento, que eu acho que o movimento de política mesmo autônomo é o maior do Brasil. Eu não conheço outro movimento apartidário que seja tão grande quanto o movimento conservador. Inclusive o nosso próprio presidente, né, o Edson Salomão, fala que assim, este ano é o ano de você identificar aqueles movimentos políticos. Sim. Porque assim, eles vão surgir tudo agora. Eles surgem agora, esses movimentos. Mas eles não são movimentos que realmente querem tratar a questão cultural, a questão intelectual, a questão social, as atuações nas assembleias. Enfim, nós temos participação também nas manifestações, mas assim, não é a nossa prioridade, mas participamos, defendemos, vamos atrás de defender o que está sendo pautado ali, se for condizente ao que nós defendemos, enfim. Mas o movimento conservador é um movimento que mais cresce no Brasil, né? O movimento conservador. E a questão da atuação, né? A gente vê muito marketing, né? Nos movimentos, assim, que se tenha mais, lógico. Aqui não é uma crítica no sentido de que não deve ter outros movimentos de direita ou conservador, mas há um destaque para aqueles movimentos que não são só politiqueiros. Porque se o movimento é politiqueiro, ele precisa realmente reconhecer isso e ele percebe que ele só atua nas épocas de política. Sim. Tá, ele pode ter a sua função. Mas, como você falou também lá atrás, né, retomando, não é só a política que pode nos salvar, né? Sim. Aliás, não é ela realmente, né? São medidas que a gente tem que... Eu costumo falar, né? O Brasil é o país das 1000 pautas importantes. Sim. Você fala assim, o que é importante? Você vai ter uma lista gigantesca, porque, enfim, tudo é precário no Brasil. Então, você tem que correr atrás, por exemplo, da educação, você tem que educar seus filhos. Então, assim, priorizar a família é importante, priorizar o trabalho é importante, priorizar a religião, né? Ali, os valores morais, né, dentro da religião é importante, a política é importante, tudo, a segurança é importante, vai indo, né? 1000 pautas importantes. Mas o movimento, ele tem uma atuação constante, né? Por exemplo, aqui no Rio Preto, talvez não muitas pessoas saibam, mas nós temos um movimento aqui desde 2018, abril de 2018 para ser mais exato, com encontros ali semanais, às vezes quinzenais, mas ali galgando, pouquinho. Sim. Sem muito merchan, às vezes não, com certeza, sem dinheiro, né, para fazer talvez uma atuação, porque realmente o dinheiro você faz uma atuação melhor, você consegue fazer coisa, né? Mas a gente ali com o propósito de aprender, né, entender a política, né, entender outras coisas também, porque não é só da política que vai viver o homem. E a gente, no caso, o movimento como nacional, ele existe desde 2016, né? E é um movimento, assim, que ele está todos os dias, assim, todas as semanas se preocupando com alguma coisa, todos os meses se preocupando com alguma coisa. A atuação não para, o engajamento não para. Não é só questão política, né? A gente não está só preocupado com a eleição da semana do ano que vem. Tudo bem que isso vai englobar, vai entrar junto, porque faz parte da cultura total. Mas é muito importante a gente ampliar isso, né? De a gente fazer, como você falou, ocupação de espaço, que faz muita falta, né? E a gente está tendo esse despertar por agora, né? Eu gosto do movimento que ele até se preocupa com a alma do indivíduo que está ali.
Eu duvido que alguém vai num movimento de esquerda e os caras se preocupam com como você está bem mesmo ou não. Dá aquele amparo ali. Sim, é porque é tudo mundanizado, né, dentro da esquerda ali. O plano... Porque eles querem o paraíso aqui. Uhum. Então, o paraíso aqui depende de coisas externas e não da alma própria, da coisa dentro de você, né? De você crescer internamente, você se resolver, você buscar o consolo interno. O consolo está sempre nas outras coisas, no prazer ou na ajuda do Estado. Essa ideologia que vai ser propagada, né? E realmente, o Edson Salomão, que é o presidente do movimento, ele falou uma frase que me mexeu muito comigo, né? Assim, eu falei, putz... que frase inspirada, né? E eu fui perceber que é verdade, né? Não é jogando confete para nós mesmos, né? Mas, claro, todo movimento tem pessoas por trás e pessoas às vezes falham. Isso aí, a gente não tá falando que a gente é um movimento perfeito. Não é isso. E que as pessoas que estão no movimento são perfeitas, não é isso. Mas tem muita coisa inspirada dentro do movimento. E uma frase do Edson, que vai encaixar com o que você disse aí, ele falou o seguinte: o movimento conservador é o único movimento que não trata as pessoas como massa. Sim. E aquilo eu falei, caramba! Porque quantos movimentos nós conhecemos que estão preocupados se você vai pra rua no dia tal que eles convocarem ou não? Então eles querem volume, querem massa. Ele não quer o Derek com toda a sua personalidade, a sua visão política, enfim, ele quer você lá, como um número, né? E o movimento conservador não é isso, como você falou. Ele trata de a gente se aprimorar, da gente crescer, da gente procurar vencer nós mesmos, vencer nossos erros. Melhorarmos como indivíduos. Porque aí a gente pode citar até Jordan Peterson, né, nas 12 regras da vida lá, que ele falou no livro, a quinta regra de fé, comece arrumando a sua cama, né? Então, a esquerda vai falar, né, que aí é uma frase até do Karl Marx, né? Muitos filósofos tentaram entender o mundo. O negócio é modificá-lo, né? Sim. Mais ou menos essa é a citação. E essa é a mente revolucionária. E o conservador é ante essa mente revolucionária. Por quê? Ele entende que ele precisa mudar primeiro ele. Ele precisa primeiro ele ser melhor. Para que ele possa, então, transformar algo melhor nos outros. Como é que eu posso transformar a política se eu não sou bom? Como é que eu posso mudar uma cidade para ela ser melhor se minha casa não é boa? Se a minha casa não está bem? Então, essa percepção, se você, né, tá aí e você entende isso, você é um conservador. Né? Você fala, poxa, cara, eu preciso melhorar. Eu não posso sair gritando aí, fazendo arruaça, fazendo qualquer coisa, falando que as coisas vão melhorar, se eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida. Então, esse é o ponto principal. Então, é o cuidado do indivíduo. Cada pessoa precisa ser cuidada, né? Um a um. E aí vem, por exemplo, até o pilar da ação social é isso. Né, que a gente tem cuidar um a um, não como massa, né, não como, enfim, como classes, né, tratar as pessoas como classes, né, classe servos, né, e quando o presidente Salomão então disse isso, eu falei, poxa, realmente é isso, né, o movimento é isso, cuidar das pessoas, cuidar mesmo, né, no sentido... A gente pode falar até espiritual, porque a gente tem uma alma. Independente de religião que as pessoas possam crer, a gente tem uma alma. Isso Platão, Sócrates e Aristóteles já sabiam disso, né? Tinha um elemento ali da razão da alma humana. Então, por isso que eu gosto muito do movimento, né? E eu convido aí para quem quiser participar, né, nos chame aí, deixe um comentário, a gente vai divulgar, participe de uma reunião com a gente, né, participe do evento que a gente vai ter para nos conhecer, enfim, é algo que vai ser modificador, vai poder ajudar bastante. Para encerrar também, Josimar, alguma mensagem? Sim, o Max está falando aí, me vem um filme assim na cabeça das vezes que a gente circulou em São Paulo, a gente circula também na cidade com a camisa do movimento, você vê que as pessoas elas se identificam muito com o movimento, elas acompanham as ações do movimento. Esses 3 pilares eles funcionam a todo momento. Você vê atuações do pessoal na capital, você vê nos outros municípios. Temos hoje representantes, né, do movimento conservador dentro das casas legislativas, da Assembleia Legislativa. Então, assim, esses 3 pilares eles não param de funcionar. E aí quando você sai, às vezes você sai com a camiseta do movimento e as pessoas elas
visualizam você, elas vêm, te cumprimentam, elas falam, pô, o movimento eu conheço, eu acompanho, como é que eu faço para me filiar? Então, esse convite que o Max faz, eu me estendo também, você que quer conhecer o movimento conservador, quer conhecer um pouquinho de tudo isso que a gente passou hoje aqui, o movimento está de portas abertas aqui em Rio Preto, região, vocês podem estar procurando, o Max vai estar dando todo o suporte para vocês. Então, assim, o movimento conservador é um movimento diferenciado. Então, sim, o conservador que preza pelos seus valores, não vai se arrepender de conhecer todo esse contexto que o movimento tem para oferecer. Aqui em Rio Preto a gente está iniciando um trabalho legal, fortalecendo esses 3 pilares para poder se apresentar mais para a população. Como eu disse, é uma população conservadora. Região nossa, uma região muito conservadora. Sim. Então o movimento está de portas abertas aí. Só posso pode. aproveitar no jabá aqui, né? A região, né? Aquele que, né, talvez está nos assistindo, nos vendo, alcançar aí Itanabi, Botuporanga, Santa Fé, outras cidades, né? E desejar que ter um núcleo do movimento, né? É possível, né? É possível. Vai passar por umas certas avaliações, porque a gente sabe que existem aproveitadores, infelizmente, vai querer para... Não é qualquer um, gente. Porque às vezes, assim, o movimento não é, como é que a gente já falou, né? Não é um movimento político. Sim. Então ele não é para promover político A, promover político B. Não é para aproveitadores. Não é. Mas não é um MBL, né? Não é um MBL. Mas você que tem desejo, né? E tá a fim de propagar novas ideias, ventilar novas ideias na sua cidade, o movimento conservador vai vir realmente para ajudar, para fortalecer. E só para encerrar, pode ainda? Pode. No começo da nossa conversa, que, né, você falou sobre a gente, às vezes... A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente sabe que a gente tem que ter atuação na política, mas a gente sabe que tem 3 pilares, assim, uma hierarquia que a gente precisa colocar... a política vai entrar no meio disso, de alguma forma, mas o pilar é Deus, família e trabalho, né? Então, a nossa atuação primordial são nesses campos, né? Porque sem Deus, você já está morto, né? Sim. A sua família é teu esteio e também você precisa prover para sua família. E o trabalho também vai ali te ajudar e te tornar ali alguém autossuficiente, enfim. Então, esses 3 pontos são muito importantes. E a política também deve ser importante. Sim. Mas, às vezes, a gente se apega que a gente precisa estar fazendo sempre alguma coisa muito grandiosa dentro da política. E, às vezes, por exemplo, uma mãe que está ali ensinando um filho alguns valores, passa despercebido. Uma família que está ali cantando um hino, fazendo alguma tradição, perpetuar ali na sua família, está passando despercebido, sendo que isso já é um trabalho cultural muito bem feito, né? E aqui tem uma frase do C.S. Lewis, um escritor cristão que era ateu. C.S. Lewis era ateu e se tornou cristão. Ele diz o seguinte, ó: se vamos ser destruídos por uma bomba atômica, que essa bomba atômica, quando vier, nos encontre fazendo coisas sensatas e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis, conversando com nossos amigos. Não amontoados como ovelhas assustadas pensando em bombas. Eles podem quebrar nossos corpos. Um micróbio pode fazer isso, mas não precisam dominar nossas mentes. Então essa é, acho que, a grande mensagem. A gente pode estar fazendo coisas humanas e sensatas aí, mesmo quando o mundo está todo tumultuado, tortuoso, como a gente de 2002 aí vai prometer pra gente. Eu vi uma reportagem que tinha um senhor falando lá, reclamando, e pegou também as imagens, de uma vila lá no Nordeste. Tinha dado uma enxurrada, cresceu um lago ali, sei lá. As crianças tinham que passar até a canela assim, em água, para chegar até a escola. Mas eu tenho certeza que eu e qualquer pessoa conseguiria construir com umas tábuas uma pequena pontezinha ali. Só que todo mundo querendo. O vereador não faz isso, o político não faz isso, ninguém resolve esse problema. E todo mundo na vila parado sem resolver aquele problema. Por isso que eu falo para vocês atuarem. Não vamos depender de todo mundo enquanto deixamos nossas crianças na lama. Vamos nós resolver os trabalhos. Então, ficamos com mais um O Cidadão Médio. Até o próximo programa e vamos participar da política. Obrigado. É isso aí. Curte e compartilha.